Oi, aqui é o Jay, instrutor de visão remota da Stargate Brasil. No vídeo de hoje, eu vou mostrar algumas sessões feitas pelos alunos da Stargate Brasil, cujo alvo foi a famosa Arca da Aliança. Aqui nós temos uma representação artística dentre muitas outras que existem, mostrando como é que deveria ser a Arca da Aliança com base na descrição que nós encontramos na Bíblia. Recentemente viralizou na internet a informação de que a CIA, a Agência Central de Inteligência do Governo dos Estados Unidos, conheceria a localização da Arca da Aliança mencionada na Bíblia, localização esta que teria sido descoberta por meio de visão remota. Isso é muito curioso para mim, porque essa informação não apenas não é nova, mas também é muito imprecisa. Não foi exatamente isso que aconteceu. Vamos esclarecer o assunto. A divulgação que foi feita pouco tempo atrás se refere aos resultados de uma sessão de visão remota feita no dia 5 de dezembro de 1988 por David Morehouse, então membro da hoje extinta Unidade de Visão Remota do Exército dos Estados Unidos, sediada na época em Fort Meade. Inclusive, um dos membros dessa extinta Unidade de Visão Remota é meu instrutor. Morehouse relata essa experiência em sua autobiografia, Morehouse Psychic Warrior, Inside the CIA's Stargate Program, de 1996. Guerreiro Psíquico, Morehouse, dentro do programa Stargate da CIA. A sessão está disponível com o respectivo relatório na sala de leitura digital do Ato de Liberdade de Informação, o FOIA, né, Freedom of Information Act, corrigi aqui com a letra I mesmo, como parte da coleção Stargate, nome do último projeto do programa de visão remota do governo estadunidense. Houve vários programas, vários projetos que receberam o nome de coleção Stargate. O Stargate foi o nome do último projeto desse programa de visão remota. Aqui nós temos a página de rosto da sessão. Nós vemos aqui embaixo a assinatura do David. E temos que considerar isso que é muito importante. Todos os alunos da Stargate Brasil sabem que na visão remota só vale o que pode ser provado. De fato, como lemos em Liddell 2025, o famoso visualizador remoto Joe McMoneagle, também chamado de visualizador remoto 001, não acredita que este caso de visão remota vale o papel em que está escrito, palavras duras, alegando que a sessão é falsa, no original bogus. E ele diz assim: se alguém alega que a visão remota prova a existência de algo, como a Arca da Aliança, deve apresentar a arca para comprovar sua alegação. Eu sei disso, você sabe disso, você que é um visualizador remoto sério, de modo que quaisquer que tenham sido resultado da sua sessão, você deverá considerá-los necessariamente especulativos, pelo menos enquanto não houver provas materiais que confirmem tais resultados. Faz parte do trabalho de visão remota. Esse é o David Morehouse, na época, aquele uma foto mais recente, né? Já há muito tempo na reserva. Então, a pergunta que eu fiz para os visualizadores que visualizaram este alvo, né? O que você encontrou? Seus achados coincidem ou não com os de David Morehouse? O que achou da experiência? Qual a sua opinião sobre o assunto? Não se precipita. Reflita ponderadamente, tire suas conclusões e compartilhe-as com as pessoas em quem você confia. Então, uma coisa que é importante mostrar aqui agora é a Arca da Aliança. Algumas considerações. A Arca da Aliança, também conhecida como Arca do Testemunho, a Arca de Deus, é o artefato que se acredita ser a relíquia mais sagrada para os israelitas, descrita na Bíblia, no Pentateuco, né, como um baú de madeira coberto de ouro com um tampo chamado propiciatório, o tampo onde fica aquelas duas imagens de seres alados. Dentro da arca, a Bíblia diz que ficava as placas dos 10 mandamentos, as tábuas dos 10 mandamentos, um pote com maná, o alimento que vinha do céu para alimentar os israelitas enquanto eles caminharam os 40 anos do deserto, e a vara de Moisés, com a qual ele enfrentou o faraó. Uma outra informação também importante é essa fotografia aqui, essa ilustração, na verdade, né? Que mostra o tabernáculo de Moisés, ou o tabernáculo de Deus, numa noite em que o povo de Deus, né? Os descendentes de Israel, originalmente chamado de Jacó, depois Deus muda o nome dele para Israel. Então, o povo de Israel, distribuído em suas tribos, está acampado para o pernoite. Ele fica num local por um longo tempo, enquanto a coluna de fogo à noite ou a coluna de fumaça de dia permanece sobre o tabernáculo, dentro do qual está a Arca da Aliança. Quando a coluna de fogo de noite, a coluna de fumaça de dia saía e se deslocava, eles levantavam o acampamento, desmontavam o tabernáculo e carregavam tudo para onde
a coluna de fogo à noite ou a coluna de fumaça de dia se dirigisse e o mostrasse para onde eles deveriam ir. Então aqui nós temos aqui a coluna de fogo à noite exatamente em cima do local onde, segundo a Bíblia, se situava a Arca da Aliança. Então nós temos o tabernáculo com os seus componentes, seus elementos, está tudo escrito da Bíblia. E essa parte aqui atrás chamada o Santo dos Santos, local separado dentre os separados. Estou mostrando isso aqui porque alguns detalhes vão aparecer nas sessões. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais longo porque tem muitas sessões. Eu não vou mostrar todos os detalhes de todas as sessões, mas tem muitos elementos bastante interessantes. Lembrando, só vale aquilo que pode ser demonstrado. Tudo que será mostrado é especulação. Lembrando também que você recebe uma informação de algum lugar da consciência universal, não importa de onde veio. A visão remota, os visualizadores remotos não se preocupem em saber de onde é que veio essa informação. A informação chega. Só que quando ela chega, ocorrem alguns fenômenos na nossa mente. E um deles é que o nosso cérebro vai tentar interpretar com base nas nossas memórias, nos nossos medos e nos nossos desejos. Então, de acordo com cada pessoa, a informação chega, ela vai tender a processar de uma certa maneira, voluntariamente ou involuntariamente. Isso vai acontecer durante as sessões do remoto. Por isso, o treinamento é essencial para a pessoa aprender a lidar com essas interpretações e não degenerar, degradar a informação pura que se refere realmente ao alvo que está sendo visualizado. Aqui é muito trabalho, treinamento. Vamos ver então algumas dessas sessões. Primeira sessão do Robert, eu vou dar o foco direto àquilo que chama para mim mais a atenção, ok? Certamente vocês vão ver alguns detalhes que podem chamar a atenção de vocês e eu passo por cima. Eu peço desculpa, senão dá tempo, vai ser um vídeo enorme de grande, né? Muito grande. Então vamos tentar limitar de alguma maneira. E lembrando sempre que todos os visualizadores que fizeram esta sessão sobre esse alvo não sabiam o que era o alvo. Eu falei, poxa, está aí essa sessão do David Morehouse bombando na internet. Falei, pô, eu vou botar meu pessoal para visualizar também, desde que eles não soubessem. Então eu dei uma coordenada genérica, né, operacional, 250507, quer dizer, o dia em que eles fizeram a sessão, 7 de maio de 2025. Foi só, essa era a única informação que eles tinham, mais nada. É interessante que para o Robert já começa dizendo Men in Black, cada um deduza o que quiser. Não há como provar nem desprovar nada. Podem dizer, como falar, isso é coisa da cabeça dele, pode fazer o que for. Não há como provar nem desprovar, né? nem contestar. Alto como águia, movimento contínuo, papel, noite, movimento, um local simples, madeira, local escavado, caverna, que vai coincidir com a informação do David lá de muitos anos atrás, em que ele teria localizado uma arca cercada por seres grandes dentro de uma caverna. Um senhor de cabelo branco curto com boa postura. Apareceu a palavra Michel, muito interessante. Pode lembrar Michael, que dentro de certas literaturas esotéricas, ou Miguel, Arcanjo Miguel, tem vários simbolismos nessa história aqui. Promove segurança emocional e desejos de famílias, grupos ligados por algo mais intrínseco, né? As tribos dos descendentes de Jacó e Israel, né? Um local de visita, tem que visitar. Fluido, pessoas, tem água, lazer, confiança e diversão. Azul, lago como pedreira. Aí aparece Holanda. Nem tudo que aparece na sessão faz sentido. À primeira vista, pelo menos, ou realmente não faz sentido algum. Lembrando que a pessoa não sabe o que é o alvo. Ela recebe a coordenada que aparece na cabeça, ela vai colocando. Vem muita coisa que eu chamo de lixo, mas vem muita pedra preciosa, muito tesouro, ouro. E há um processo que executa depois no trabalho metódico de visão remota, de aprender a separar uma coisa da outra. Aqui é interessante, oficiais presentes, certo aspecto misterioso, sigiloso. Tem uma porta aqui e um hall, né? Um hall de acesso. Ele lembra de Stonehenge holandês. Será que tem alguma coisa relacionada a essa experiência dos judeus, da tribo de Israel, perdão, lá atrás, no deserto? Alguma coisa chamou a atenção. Ele, por quê? Porque o Robert talvez se ligue mais nisso. E o subconsciente está dizendo, parece com aquilo que você conhece. Apesar de o Robert nunca tinha ouvido falar de um Stonehenge holandês antes. Cana-de-açúcar, bambu, pode ser uma referência à estrutura, né? A estrutura da arca. Perdão, vou mostrar aqui. A estrutura do tabernáculo, né? E a própria estrutura da arca, o próprio formato dela por fora.
Cana-de-açúcar, bambu, é a forma, o que interessa é o conceito e a composição com barras de madeira. Aí, local de futebol, aí já não tem nada a ver, né? É, eu vou passar, não é para fugir da sessão, não mostrar o que pode não ter nada a ver, não, é simplesmente porque eu tenho outras coisas mais interessantes para mostrar daqui a pouco. Barril, etc. Kit de cigarro, noite, olhando a janela, clarão. Olhando a janela, clarão. Nós temos uma coisa interessante, né? As pessoas de frente para a arca, pessoas na frente das suas tendas. Aqui tem, não sei o que lá, sol azul com rastro. Local alagado depois do incidente. Espelhado, animais, a chave. Muita informação. Etéreo, seres de luz. Seres de luz se camuflam de pessoas. Apareceram 2.003 pessoas novas no local depois. Isso é muito interessante. Seres de luz se camuflam de pessoas. Quem são esses? Costumam chamar de anjos também, né? Fale com os seres. Único, eu mando. Aí vem piscina limpa. Blue Aliens, os alienígenas azuis. O que isso quer dizer? Povoar, guerra, único. Entraram no armazém, estudaram animais, galinhas, lá, sangue azul. Formaram novamente. Passaram pela multidão como ilusão. E alguma coisa, um polvo avermelhado, a forma que para ele pareceu. Lembrou de um polvo avermelhado, não sei por que ele colocou isso. Metal, carbono, recebe luz. Violeta, azul, silício, similar com tela de seda azul. A composição do tabernáculo tem seda azul, ou material azul, não necessariamente feito de seda. Ó, seres, computador. Vamos à próxima sessão. Aqui já é uma sessão bem interessante, especulativa. Vou fechar aqui. Vamos à sessão da Cíntia. Muito interessante. 4 folhas, vamos rapidamente. Alvo foi visualizado por helicóptero, objeto girando, asteroide, áspero, redondo, sons graves com luzes. Lembrar, ninguém sabe o que o outro está visualizando. Aparece e desaparece, reaparece em lugares diferentes. Chega próximo ao solo e na raiz das plantações, corta as plantas em grande quantidade. Usa formas geométricas programadas. Isso pode ter a ver com o alvo ou pode ser algo totalmente diferente, não dá para comprovar. Mas ele pergunta, o que é o alvo? E as imagens estão aparecendo na mente dela. Matéria sólida sem rejunte ou parafuso. Lembrando que o alvo é a Arca da Aliança. Mas tem coisas que podem estar relacionadas à arca também. Tem consciência, percebe a vibração externa. Grande e derrubando plantas. Não sei por que isso. Rastro de luz no céu entre nuvens negras. Nuvem artificial. Como eu falei, coluna de fogo de noite, coluna de fumaça de dia. A Bíblia fala dessa nuvem, fala de uma nuvem, né, que acompanhava o povo, também para gerar sombra, a facilitar a vida do povo no chão. Nave espargindo muitos pequenos drones. Será que isso tem a ver com esse episódio todo da Bíblia? Como muitos sugerem? Nave negra vista de baixo. Interessante que a Cíntia pegou nave, né? Bolas metálicas douradas passando rápido. Crop circles com círculos grandes e pequena simetria. Agitação, presença sonora. Aqui já começa alguma coisa mais relacionada ao que nós queremos chegar, né? Programação da placa-mãe ficam alocadas numa placa. Depende de tecnologia. Circulam em outra dimensão para espionar. Essa placa aqui me fez lembrar do peitoral que o sumo sacerdote usava. Tinha 12 pedras, que era cada pedra de uma pedra preciosa ou semi-preciosa, que representava uma tribo de Israel, e do aspecto que era o Urim e Tumim, que ele usava para se comunicar com Yahvé, com o Senhor. A programação da placa-mãe ficar alocada numa placa depende de tecnologia. Circula em outra dimensão para espionar. Tem material, ligas com uma matéria-prima que não é da Terra, mas espionam e são usados por seres da Terra. Conectam nas linhas lei, pontos neurais do planeta fazendo uma rede ser lida e programada, promovendo o controle mental. Movimento, giro, mudança, giro, ar, terra, vida, biológico. Aí vem não sei que lá, crono, não sei que de sapos. Essa foi a sessão da Cíntia. Lembrando, tudo feito com muito respeito e muita seriedade. Vamos mostrar aqui a sessão agora da Mirim. Já tem um viés um pouquinho diferente, a Mirim sempre tende a ser mais sintética. Eu vou pular logo para as próximas aqui, a parte do método que nós iniciamos no primeiro momento para estabelecer o contato com o alvo. Tem esse procedimento que vocês estão vendo aqui. Faz parte do curso que nós ensinamos um método específico de visão remota, que foi o método usado pelos militares do exército americano. Aqui ela vai chegar aqui, antrópico, quer dizer, algo artificial feito pelo homem. Algo geométrico, tem mais que um,
É distribuído metálico, amarelo, sujo, geométricos, varões ou estacas, bem presente aqui na cerca em volta do tabernáculo, também dentro do tabernáculo, né? Nós temos várias hastes de madeira na horizontal e na vertical, também nos objetos, inclusive na Arca da Aliança, e em cima também, ó, para proteger, para sustentar o teto do tabernáculo. Muito interessante é que ela já, ângulos retos, já encontra algo que tem a forma semelhante da arca. Lembrando que lembra que ela fala aqui tem mais de um em vários locais, pode ser mais de uma arca, podem ser cópias feitas ao longo do tempo para simbolizar, para mostrar, né? Ou pode ser outra coisa, pode ser miniaturas, né? E assim por diante. Aqui dentro também do tabernáculo existem outras formas semelhantes, mas diferentes da arca, e podem ver que ela visualiza talvez um posicionamento espacial desses objetos. E ela não sabe o que está vendo, está interpretando da melhor maneira possível. Então, isso aqui tem muita semelhança com essa representação aqui do interior do tabernáculo. Aí ele vai falar: emissores, aquoso, tem alguma água, tem umidade, névoa, vapor, quem sabe aqui, né? Coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite. Nuvem, névoa, vapor. Pequenas corrediças, ambiente molhado, parece uma gruta. Aqui talvez ele já está novamente, Robert e a Mirim, falando da gruta que apareceu na sessão do David. Mas pode ser simplesmente uma impressão referente a estar dentro do tabernáculo, né? Parece uma gruta, o conceito de grupo. Então, um ambiente fechado, hermético, digamos assim, né? Somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos. Próximo ao mar ou rio. Natural, vai descrever o local, como é que é, biológico, saltitante, flexível, ambientado, rápido. Aí ela fala assim: o biológico não parecem humanos. Interessante, né? Não parecem humanos. Circular, energético, energia, né? Circular, explosões, vários. Produzem o quê? Sequencial, vitais. Esse circular aqui me chamou bastante atenção, né? Interessante. Aqui interessa muito, está falando da Terra, mas tá, o vermelho, verde, ambiente extenso. E terminou a sessão dela. Vamos à próxima sessão, que é da Ana, ou Nica. Muita informação, eu vou ter que correr um pouco, né? Olha só: alteração molecular, energia plasmada, manifestação sutil que indica presença, uma tentativa de comunicação entre plano físico e espiritual, fenômeno anômalo, está falando da Arca da Aliança, né? E como é que ela opera, qual o significado dela, como é que ela é descrita na Bíblia, qual a relação dela com o povo escolhido de Deus, né? O povo de Israel e assim por diante. Conexão, energia densa, aparência estranha, aspecto exterior de algo. Entidade espiritual, sentiu medo repentino, imagem pouco nítida, um vulto energético, e assim vai. Homens coadjuvantes, aqui ele vai colocar um homem de uniforme carregando uma caixa de papelão. É interessante, o que é essa caixa de papelão? Sentiu saudade do pai, vontade de chorar, e a memória dela entra em ação, tadinha. Um evento curto, evento com periodicidade. O povo se deslocava, a coluna de fogo parava no lugar, eles montavam acampamento, montavam o tabernáculo. A coluna começava a se deslocar novamente, levantava o acampamento, desmontava o tabernáculo e ia atrás. É um evento que foi realmente repetido várias vezes, periodicamente, ao longo da jornada do povo de Israel pelo deserto. L. Tentando entender a influência do Espírito em sua vida. Humanos, hierarquia, fonte espiritual, formas espirituais, formas extrafísicas, direcionamentos, conexões, comandos. Ela teve o sentimento de ter sido tocado. Aqui ela volta para casa, faz a sessão, outra sessão, aparecem ilustrações, ela continua a sessão. Ou melhor, faz uma nova visita ao alvo, parecido com um pátio enorme. Ela considera que por dentro parece maior do que pelo lado de fora. Descargas atmosféricas, radiação gama, pulsos magnéticos, é um negócio assim, hot, né? Lembrando que a Bíblia descreve que se qualquer pessoa impura ou tocar na arca indevidamente, ela era fulminada, morria instantaneamente. Energia radiante, ondas gravitacionais, parecido com algumas coisas, o triplo do tamanho até onde vi. Bizarro. Recados, abdução, e as coisas vão aparecer na cabeça dela, né? Confusão de luzes, embolou o meio de campo, está ofuscado. Retangular, voltou a caixa de papelão pardo, outras cores, parecido com deck de madeira, parecido com bolhas gelatinosas. Teve que parar a sessão, voltou a fazer, e eu dei uma pré-carga, um atalho. Eu falei: descreva o aspecto do alvo representado pelo desenho na folha 6 da sessão anterior. Aí ela foi lá e focalizou
para extrair mais informações daquele desenho. Carta surpresa, biológico marcado, código de barras selecionado, interessante isso aqui. O conceito do código de barras, qual é o conceito? Controle remoto, influência externa, limite invisível imposto. Controle para verificação de habilidades, ambiente militar, extraoficial, verificações periódicas impostas, conexões complexas, pessoas de uniforme militar, cotidiano rotineiro, trabalho, mesmo padrão de comportamento, segredos, guarda informações, controle, vigilância. Aqui nós temos um desenho parecido com estar observando o biológico. Observação em vários elementos da vida do biológico, parecido com um vulto passando repetidamente, oculto. Ainda não identifiquei se o vulto era espiritual ou plasma extrafísico de outra dimensão, mas coisa que acontece na visão remota. Quando a gente se vira para a gente visualizar esse tipo de alvo, pode acontecer coisas bem inesperadas, né? Bom, eu vou parar por aqui porque tem outras coisas para mostrar depois. Eu vou acabar aqui mostrando a sessão da UNA. Novamente começa com o protocolo do método de visão remota para estabelecer um contato com o alvo. Ela falou, eu sinto que o subconsciente não quer fazer o primeiro momento. Não, vamos lá, quero ver logo o alvo. Já sei o que é o alvo, vamos em frente. Então, vou para o segundo momento. Aí, então, ela descreve o segundo momento, deslizante, rápido, flutuante, imprevisível. Eu vou direto, holográfico, magnético, metálico, reparável, fluido, hipnotizante. É assim, realmente algo que chama atenção, né? Cativa. É o biológico, não é familiar, escorregadio, emancipado. Ela tem uma sensação de adormecimento na ponta da língua enquanto está fazendo essa sessão. Presságio, poderoso, polissemita, não sei o que é isso. Muitos semitas pode ser. Escapadio, energético, vibrante, energizado. Autogeração, perigoso. Alturas, violeta, fluido, terroso. Vai falar do terroso, não interessa muito, só no que for relacionado à sessão do David Morehouse, vai falar. Um povoado escondido, pedregoso, conhecido, famoso. Será que é o Monte Sinai? Será que é o deserto do Sinai? Uma região desértica, seca, que é onde a arca é mais citada e é mais vista dentro da Bíblia. Etéreo, local amplo, espacial, penoso, solitário, próximo pela velocidade. Estrelado. Biológico 2 é a causa. Essa pessoa, um outro ser, é a causa. Que ela vai fazer esses desenhos, parece com degraus de mármore branco, rampa flutuante móvel, faz um desenho de área montanhosa, rio que desaparece sob um vão no chão e segue subterrâneo. Faz ela lembrar do deserto de Atacama. Aqui ela bota a está dizendo, me parece com Atacama, não está dizendo que é. Líquido não aquoso, meio cilindro metálico colado na parede, encaixe molecular, e vem Classified Conspiracy, arquivo, file, selo, stamp, conspiração, classificado. Aí aparece o nome Evandro Vasquez, que ela não sabe o que é, ninguém sabe por que apareceu isso aqui. Talvez algum dia a associação entre o alvo e esse nome apareça, ou pode ser que não tenha nada a ver. Propósito proibido, passagem desconhecida, um portal artificial. Tudo é aqui, tudo é o mesmo place, lugar, fugir não é permitido. Chocado, deu errado. Possibilidade, avaliando, enxame, avaliando possibilidade, portabilidade, póstumo, ondas de choque, um gradil trançado, energizado, essa forma aqui, emitindo energia, emos, tem que ser veloz, raio resplandecente no escuro, lugar escuro, cave, cove, cova, caverna ou cova. Senti um desconforto no peito ao colocar a mão sobre ele, ou seja, sobre o alvo. Ao tocar a mão sobre ele, vi uma placa metálica prateada dentro do meu peito, com rebites metálicos, sensação de algo na garganta. Aí vem a pergunta, o que você achou disso? O que você acha desse alvo? O que você acha das sessões da Arca da Aliança? Como eu falei, é um alvo difícil, nada pode ser provado. No treinamento de visão remota, nós raramente enviamos os visualizadores para fazer esse tipo de sessão, esse tipo de trabalho. E só fazemos isso quando o visualizador já tem algum tempo de experiência, alguma prática, né? Já convive conosco, com o grupo há bastante tempo. E no começo você tem que aprender e a sua prática sempre é com alvos que se pode demonstrar. Se você acertou, você errou. Senão você não vai aprender nada. Bom, agora vamos deixar você com a coordenada do alvo do dia para você mesmo praticar a sua sessão de visão remota. Até já. A coordenada do alvo do dia é VR1109. Agora, aperta o pause no seu vídeo para você fazer a sessão. Papel e caneta. As instruções, se você já sabe quais são, é só fazer a sua sessão. Se você ainda não sabe, dá uma olhada no texto aqui embaixo, na descrição,
Todas as instruções estão lá, todo detalhadinho como você deverá proceder. Ok? Boa sessão. Máximo de 10 minutos. Então, espero que tenha apreciado a experiência. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela presença. Até mais, sucesso, boa sorte.